Pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é o pastor Aldomir Júnior. Estamos já chegando na metade do mês de dezembro. O ano está se acabando e hoje é dia 11 de dezembro de 2022, Santo Domingo do Senhor. E vamos estudar a seguinte epístola, a segunda epístola de Paulo a Timóteo, nos capítulos 1, 2, 3 e 4 do nosso plano bíblico de leitura anual. Vamos juntos? Lápis e caneta na mão, vamos sublinhar, vamos anotar, porque essa epístola ela é extraordinária. Eu precisaria de muito tempo a se aprofundar, porque essa é uma das epístolas mais lindas e com cunho sentimental muito alto, porque essa é a última epístola escrita por Paulo. Ele pelumbra do martírio. Ele está martirizado, ele está preso em Roma, num calabouço, numa das cidades de Roma. E ele está registrando ali, nessa epístola, a sua última vontade. É o testamento à igreja. E tem muita emoção nessa epístola, né? Paulo está suportando o rigor do inverno, o abandono de muitos, né? Muitos amigos. Paulo não está prioritariamente preocupado consigo mesmo. Se você vai reparar, eu estou falando isso no início para você ter isso como plano de fundo, mas em manter acesa a chama. Ele está preocupado em manter acesa a chama do seu filho amado Timóteo. E Timóteo está à frente de uma grande igreja, tá? A igreja de Éfeso. Ali era um berço de intelectuais, de falsos mestres e de uma prostituição terrível. O templo da deusa Diana se fazia em Éfeso. E aí Paulo vai começar no versículo 1 do capítulo 1 falando, olha, versículo 2, ao amado filho Timóteo. Isso prova, sublinha aí, ó, prova a relação de Paulo a Timóteo, você vai ver isso no decorrer da carta. Olha que ele vai falar aqui no versículo 3, no finalzinho, me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Olha a relação mestre e discípulo, como o mestre está sempre orando, né? Está sempre com o nome dos seus discípulos ali, ó, dos seus filhos, das suas ovelhas, do seu líder, né? Tem que estar sempre orando por nós. O líder tem essa vida de oração, essa devoção, oração, orando pela igreja, orando pelos seus queridos. E você que está me ouvindo nesse devocional, se você quiser oração, coloca no comentário do vídeo. Coloca lá, eu como líder, eu preciso ter o exemplo de Paulo. Eu sempre aprendi isso olhando nas cartas de Paulo a Timóteo. São cartas, são epístolas pastorais, né? São orientações ao jovem pastor Timóteo. Então é que eu aprendo muito, que eu tenho que ter uma vida de oração e orar pelos meus. Então coloca teu nomezinho lá no comentário. Olha aqui no versículo 4. Lembrando das tuas lágrimas. Olha como o pastor tem que estar próximo, olha como um líder tem que estar próximo para saber lembrar o porquê que fulano está chorando, o porquê das dificuldades de ciclano. Estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. Olha como a fé de Timóteo era extraordinária. A mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide. Olha como isso é uma coisa geracional, vem da sua avó, vai passar pela sua mãe Eunice e eu estou certo que também em ti. Aí ele vai, ó. Versículo 6 do capítulo 1. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Paulo está tendo uma posição de líder. Então, reaviva, cara. Não desanima. Eu sei que tu está enfrentando grandes situações aí em Éfeso, pastoreando esta igreja. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Recebe essa palavra, meu querido. Mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, versículo 8, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado. Ele está falando dele, Paulo, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Evangelho, seguir o Evangelho, viver o Evangelho não nos afasta do sofrimento. Se você ouve algo que foge disso, isso é o que vai dizer lá. Nós vamos falar lá no capítulo 4, que Paulo vai demonstrar Timóteo em relação a isso. Evangelho também você vai passar por sofrimentos. Versículo 11. Para a qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Eu vejo muitos jovens querendo ser pregadores, mestres, pedindo a Deus, isso é legítimo, tem que pedir, mas se prepare, querido.
Se prepara que momentos difíceis virão. Terão momentos de alegria, de gozo e abundância de graça. Mas também virão dias difíceis. Olha o que Paulo falou. Ele foi designado pregador, apóstolo e mestre. O que aconteceu? E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Nossa esperança não está em homens. Eu não faço por causa dos homens, eu faço por causa de Deus. Versículo 15, sublinha aí, ó. Estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Paulo tá... Cara, ele é extraordinário, ele é um homem cheio do Espírito Santo. Ele mesmo encarcerado, chicoteado, provavelmente ferido, ele tá ali, ele sabe que, nós vamos ver lá na frente, que ele vai morrer, tá chegando o seu dia de libação, tá chegando o dia da sua morte, mas ele tá reavivando a fé, pedindo, reaviva a tua fé, mantenha-se firme, não desanima, fica firme no Senhor. Ele tinha que estar sendo reanimado, né? Mas ele não desanima, ele se mantém firme. E Paulo é um extraordinário exemplo para os nossos dias. Se você está enfrentando isso, olha esse texto, pensa nisso. Você precisa reavivar a chama que há em ti. Capítulo 2. Tu, pois, filho meu, olha, ele chama novamente Timóteo de filho. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Depois você lê que lá em Tito, capítulo 2, do versículo 11 ao 15, é Paulo orientando a Tito como você precisa aprender com a graça. Olha, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Novamente, Tito capítulo 2, versículo 11 ao 15, tá bom? Versículo 3, participa, olha novamente, no capítulo 1 ele fala, olha no versículo 3, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Jesus Cristo. Nós precisamos entender que o sofrimento faz parte do processo cristão. Jesus, quando veio à Terra, ele não veio nos afastar do sofrimento, ele nos veio trazer vida em abundância, sim, mas nós passaremos sofrimento, nós sofreremos, nós perderemos entes queridos, nós ficaremos desempregados, nós sofreremos desilusões, decepções, mas isso faz parte da vida humana, mas nós temos que mantermos firmes como um bom soldado de Cristo. Versículo 7 do capítulo 2, pondera o que acabo de dizer, pondera, pensa, reflita, analisa, você que está me ouvindo, para pensar, quando você for ler o capítulo 1, 2, 3 e 4 de 2 Timóteo, pondera, reflita, olha que Paulo está orientando a Timóteo, o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Versículo 7 do capítulo 2. Versículo 9, sublinha aí, ó, pelo qual estou sofrendo até algemas, como um malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Ah, Deus da glória, que coisa linda. O físico, né? O corpo está algemado, pode estar lá cheio de grilhões, presos, os pés, tornozelos, mas a sua boca, teriam que arrancar a língua de Paulo para ele parar de falar, mas é isso que ele está falando aqui, ó, mas a palavra do Senhor não está algemada, eu continuo falando, eu continuo escrevendo. Se chega um carcereiro, ele fala, tu viu isso lá em Atos, ele prega, ele não se mantém calado. Aí, às vezes, a gente está passando por alguma questãozinha, a gente não quer falar da fé do Senhor, não quer falar do amor do Senhor. Querido, isso aqui é um extraordinário exemplo, versículo 9 do capítulo 2. As prisões, as aflições, os sofrimentos não podem calar o Evangelho. Versículo 14, recomendo estas coisas, para que evitem contendas de palavras para nada aproveitem. Paulo orientando a Timóteo. Palavras que não tem nada que aproveitar, ignora. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem o que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita os falatórios inúteis e profanos. Se você está aí diante de líderes, de pessoas, membros que só ficam falando questões, falatórios inúteis, contendas, foge disso, evita, meu querido, sai disso. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engrenam contendas. Foge dessas questões. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinado, com mansidão, os que se opõem. Isso é a posição do líder. Tem que ser manso para instruir, para repreender, paciente, com mansidão. Capítulo 3, do versículo 1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão de tempos difíceis. Isso aqui é o que nós estamos vivendo. Versículo 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Nós que queremos viver fielmente a palavra seremos perseguidos. Não tem jeito. Falar de virgindade num tempo
pós-moderno, tu vai ser perseguido, tu vai ser chacoalhado, vai ser chacota na faculdade, mas tu tem que se manter firme. Amém? Versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado. E que desde a infância, olha a importância de Paulo falando, desde a infância Timóteo está aprendendo. Eu aprendi, pastor Aldomir, tive a minha infância recebendo de Deus, recebendo dos professores da Nova Vida Kids, de todos os meus pastores e líderes. Então é um processo pedagógico que nós precisamos passar e enfrentar e caminhar, porque isso vai nos ajudar. Aqui, ó. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E para finalizar, capítulo 4, eu acho que vai ficar o meu devocional maior que eu já fiz todo esse ano. Ele vai falar no versículo 2, capítulo 4, prega a palavra, insta. Isso quer dizer, seja insistente, permaneça, não recue. Quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta. Isso é o evangelho. O evangelho corrige, o evangelho repreende, o evangelho exorta. Quando você só vê palavras de bênção, meu irmão, tem alguma coisa. A fórmula do evangelho está sendo manipulada com toda a longanimidade e doutrina. Longanimidade é você ter uma força superior que te ajude a suportar as fraquezas e as mazelas e os erros do próximo. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como tendo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando as fábulas. Tu, porém, ser sóbrio. Nós precisamos ser sóbrios nesses dias difíceis, em todas as coisas, suportando as aflições. Olha a aflição de novo. Faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente seu ministério. E eu finalizo. É tempo da minha partida, e o tempo da minha partida é chegado. Paulo estava ali sendo um nitro, né? Usando até aquela analogia dos Velozes e Furiosos, que o cara aperta o botão, injeta nitro no combustível, o motor ganha cavalos de potência. Paulo, mesmo sentindo o que ele fala, ó, é tempo da minha partida é chegada, eu vou morrer, Deus vai me recolher, eu tô aqui encarcerado, chicoteado, algemado, mas eu aplico nitro no teu coração, Timóteo, a igreja, a todos que me ouvem nesse devocional. Nós precisamos nos manter firmes, focados, porque os últimos dias estão aí, então são dias difíceis, mas nós não podemos fugir dessa doutrina da palavra, nós temos que fugir dos falatórios, das contendas e olhar para Jesus. Amém, queridos? Tenha um ótimo dia, graça e paz. E coloca o seu nome lá, se você precisar de oração, nos comentários. Fica com Deus.